Conquista delas. O ecossistema da mulher de negócios. Sejam muito bem-vindas ao Conquista Delas, o seu hub de negócios em Vitória da Conquista. E hoje, a nossa convidada, temos a alegria de receber uma mulher extraordinária, empresária, escritora, mãe de 2 princesas. Ela é engenheira de projetos nucleares, morou na França durante 9 anos e recentemente voltou para o Brasil para começar uma nova fase da vida dela. Ela é criadora do Método Ímpar, ajuda pessoas a destravarem mentalidade e construir uma vida com propósito e resultados. Ela é autora e palestrante internacional e carrega uma história muito linda de superação e fé. É com muito prazer que hoje nós vamos entrevistar a nossa host, Tati. Seja muito Olá, bem-vinda. Agora no lugar de entrevistada, seja muito bem-vinda. obrigada, Dani. É uma honra estar aqui do outro lado. Tá nervosa para falar sobre a sua história? Quando a gente fala de nós mesmos, dá um nervosinho, né? Ah, um pouquinho. Acho que vai ser tranquilo. Tati, para começar, como que foi essa volta pro Brasil? O que você tá fazendo em terras conquistenses? Ai, foi maravilhoso. Eu sempre gostei do Brasil, né? O fato de ter morado fora foi mais por uma questão de uma outra pessoa e não porque eu tenha tido o desejo de morar fora. Aconteceu e eu fui. E voltar, para mim, é maravilhoso, porque eu amo o Brasil, assim, com todos os problemas. Eu acho que a gente que né, tá aqui na nossa terra, a gente precisa valorizar, porque quando a gente sai daqui, a gente é só um estrangeiro. E assim, é triste, a gente não se sente pertencente, eu particularmente, né? Tem gente que se sente pertencente, tem gente que se encontra ali no lugar para onde foi, tem gente que desejou estar naquele lugar e se sente realizada. Mas eu acho que no fundo eu sempre tive aquele desejo de voltar. E para a Vitória da Conquista foi mais por uma conexão de networking, porque as pessoas realmente perguntam, mas você é de Belo Horizonte, o que você está fazendo aqui? E aí foi mais uma questão de network mesmo. Aqui na cidade eu decidi vir para tentar algo novo aqui. E tá gostando? Muito. Já se sente uma conquistada? Já sou uma conquistada. Tati, e me fala, quem é você hoje? Qual é a sua missão com mulheres? Dani, hoje eu sou uma mulher que eu me considero estar curada de muitas coisas. É claro que eu estou em processo de evolução e desenvolvimento, mas eu cheguei num nível assim de paz que não tem como explicar. E essa questão da missão com mulheres é justamente ajudá-las a passar pelos processos difíceis que eu já passei. Inclusive, tem uma pessoa, né, que eu tenho falado com ela está vivendo a mesma situação que eu vivi há 3 meses atrás, porém ela está na mesma situação que eu estava há 3 meses atrás. Então, quando eu vejo hoje que eu já consegui romper essa barreira e chegar num nível onde eu consigo ajudar, isso para mim é gratificante. Isso já começou há um tempo. Acho que em 2021, quando eu entrei ali nas questões do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, eu já comecei a mentorar mulheres, porque essa história já é uma história muito longa. Então, assim, já é uma bagagem que eu consigo ajudar muitas pessoas. E o propósito é esse, é que as mulheres, elas não sofram, elas não paralisem as suas vidas nos processos que elas estão vivendo. É justamente para que elas consigam crer que lá na frente tem algo melhor. E isso que eu estou vivendo hoje, eu acreditei lá no início. Então, o propósito é esse, é ajudar essas mulheres a saírem ali da zona do processo e sair do âmbito do problema e visualizar o que é que pode vir depois daquilo, porque o que vem depois do processo é maravilhoso. E quando fala em autoconhecimento, assim, como que é na prática esse autoconhecimento? Eu falo que é como se a gente fosse abrir um armário e tirar ali todas as gavetinhas para fora e ir limpando uma por uma. Se não fizer assim, a gente não consegue.
Por quê? Porque às vezes a gente limpa a caixinha de um problema que a gente teve lá atrás, mas a gente não limpa de um problema que tem hoje. Então é realmente você tirar para fora todas as suas máscaras, reviver ali de uma certa forma todas as suas dores, para que você consiga não se livrar delas, mas colocá-las no lugar onde elas devem estar, que é no passado, uma caixinha fechada que talvez você vá de tempos em tempos para visitar, mas que não necessariamente aquilo faça parte da sua vida. Então, acho que tem que tirar ali todas as máscaras, trazer à tona ali todos os problemas, todos os traumas, reviver um pouquinho, porque se você não fizer isso, você não consegue ressignificar, você não consegue entender. E muitas pessoas, elas vão passando por esses processos e elas não conseguem romper na vida por causa de coisas que estão lá atrás. Então, assim, a pessoa não quer olhar para aquilo. Ah, eu sofri um trauma na minha infância, mas eu não quero mexer com isso, eu não quero que isso me doa. Eu tenho casos de mulheres que, né, tiveram um filho e que o filho faleceu e que ali ficou um pedaço dela. Não estou diminuindo a dor dessa mãe, mas ela precisa dar um novo significado para aquilo. Ela precisa entender além do problema. E é muito mais cômodo a gente estagnar no problema, porque aí você entra na sua zona de conforto, você fica ali na sua caixinha e você fica ali vivendo na condição de vítima. E aquilo ali vai se autoafirmando na sua vida e você não consegue romper. Não é, é muito doloroso esse processo de autoconhecimento, assim. E quando deu esse start de que você precisava mudar, como que você conheceu as ferramentas do autoconhecimento? Como foi esse processo com você? Olha, eu fiz muitas mentorias. Começou quando eu conheci a Elis Freitas, foi num chá de mulheres em Paris. Ela fez um chá. E eu fui e eu vi que tinham várias mulheres vivendo assim uma vida incrível, pelo menos aparentemente. Elas estavam em movimento, elas estavam assim vivendo. E aí eu comecei a olhar para mim e vi que não, sabe, alguma coisa não estava Tava legal. parado. Tava estagnada. Eu tinha, né, as minhas filhas, tinha minha família, mas eu, Tatiane, como mulher, como a minha vida, eu não tinha grandes expectativas. Então foi quando eu comecei a fazer várias mentorias, aí passei com vários mentores, fiz vários processos mesmo. Foi um pouco longo, mas o que me virou a chave foi quando eu entendi, né, nesse processo todo, eu entendi o que realmente me bloqueava, que era a falta de perdão. E aí, quando eu cheguei neste nível, que eu entendi o que era, foi quando de fato virou a minha chave e perdoar foi uma das chaves. E como que era a Tati antes desse autoconhecimento? Aí eu falo que pessoas feridas, elas ferem pessoas, né, Dani? Pessoas curadas, elas curam. Eu era uma pessoa totalmente arrogante, eu vou usar esse termo, Não assim. consigo imaginar essa situação. Eu era muito arrogante, de pessoas que, por exemplo, eu trabalhava na universidade, as pessoas, elas iam, mas se tivesse só eu para atendê-las, elas voltavam. Algumas pessoas. As pessoas que se identificavam comigo, era ok, mas quem não se identificava com o meu jeito arrogante de ser, as pessoas. E hoje eu converso com várias pessoas e falava: Nossa, quando eu ia na secretaria fazer minha matrícula, que só você estava lá, eu ficava esperando para ver se aparecia uma outra pessoa para me atender. Porque eu tratava as pessoas assim muito mal, muito fria, muito grosseira, gostava muito de dar má resposta. Hoje eu vejo que era o quê? Era uma alma ferida, uma pessoa doente que precisava trazer para si a visão de alguma forma. Então, não importava o que eu fizesse, o importante era que eu estivesse sendo vista, que as pessoas vissem em mim alguma questão que me colocasse numa situação mais elevada. Era mais por isso. Precisava se sobrepor sobre as pessoas o tempo todo para ser respeitada, para ser aceita, para ser. Sim. Eu acho que muitas pessoas hoje que a gente vê, se for pensar assim, as pessoas que são arrogantes, que vêm atualmente, com certeza diz muito mais sobre elas, de algo que estão passando ou que já passaram. Sim. Por isso que a gente tem que sempre relevar muito as coisas, né? Você não sabe o que a pessoa passou, você não sabe o que ela tá passando em casa. Mas é importante que a gente se conheça também pra gente não ser essa pessoa ferida que fere pessoas, que magoa pessoas.
Porque eu tenho certeza que as pessoas que você já feriu um dia lembram disso e não lembram dessa Tati que hoje eu conheço a Tati. A Tati é uma mulher doce, eu não consigo imaginar a Tati como arrogante. Ela é calma. Eu até brinco que ela fala assim: calma, Dani, às vezes a pessoa não tá num dia bom. É Eu querendo verdade. matar a pessoa com raiva, eu pego dores e ela, calma, às vezes a pessoa não tá num dia bom. Então eu não consigo imaginar essa Tati. E eu acho que é muito importante esse autoconhecimento para que você não machuque outras pessoas, porque ninguém quer isso, né? Até como líder, como que você vê que esse autoconhecimento pode ajudar líderes? Eu pegando um gancho aí no que você falou, hoje eu tenho essa percepção. E eu falo que o autoconhecimento, ele coloca a gente num nível de empatia muito alto. Então, quando você vê, primeiro que a gente já identifica, né, é comportamental. Então, assim, a gente que tem um pouco de entendimento, a gente sabe, essa pessoa é uma pessoa ferida, precisa de cura e não adianta você massacrar a pessoa. Você precisa realmente se colocar no lugar da pessoa e entender que aquela pessoa pode estar realmente vivendo um momento ruim na vida dela. E que mesmo que não seja um momento ruim de agora, é uma carga que ela carrega. E eu falo porque eu sinto o peso disso, eu carreguei isso por muitos anos. Mas nessa questão da liderança, o autoconhecimento, eu falo que se a gente não liderar a si mesmo, a gente não consegue liderar outras pessoas. Se você não lidera a sua vida, se você não lidera as suas emoções, se você não lidera o seu comportamento, não tem como você ser exemplo. Porque ser líder é mais ser exemplo do que qualquer outra coisa. Um líder, se ele te falar algo que você não perceber nele uma verdade, você não vai fazer. Então, o líder, ele é um exemplo. E quando eu fui promovida a engenheira muito nova, digamos assim, e eu ainda estava nessa dor que eu vivia, né, de um relacionamento conturbado de muitos anos, que eu não conseguia resolver dentro de mim. E eu transferia isso através da minha personalidade. Eu vestia ali uma máscara, um personagem, como se eu fosse aquela pessoa marrenta, arrogante, e fui carregando aquilo. Até que um dia eu me tornei líder, né, de uma equipe, e eu tratava as pessoas muito mal, e o meu chefe me chamou e ele falou assim: Olha, Tatiane, você é uma excelente profissional, eu não tenho nada que reclamar do seu trabalho, mas você, como pessoa, você está tratando seus colegas muito mal. E aí eu quis me justificar de várias formas. E eu lembro que foi maravilhosa essa conversa, porque ele virou para mim e falou assim: Olha, você não é assim, você não nasceu assim, você não é Gabriela. Aí aquilo ali eu deixei que entrasse no meu coração como algo de bom. Não que na mesma hora tenha surtido efeito, porque eu era uma pessoa ferida. E quando a gente está ferida, não adianta as pessoas falarem. É por isso que o autoconhecimento é importante, porque a pessoa te vendo, ela sabe que você tem um problema, mas se você não identificar que você não tem um problema, você não vai buscar a solução. O autoconhecimento ele só começa quando você entende que você tem um problema e que você precisa se curar. E isso aí já é mais da metade da cura, quando você entende que você tem um problema. Então, quando eu tive essa conversa com ele, eu passei a me observar mais, passei a me policiar mais, mas hoje é que tudo isso faz sentido para mim. Hoje eu consigo entender que eu não sou assim, que eu não vou morrer assim, que eu posso ser muito melhor do que aquilo lá que eu já fui, do que aquela pessoa que eu já fui. E eu entendo que realmente tudo aconteceu, né, por eu ter sido uma pessoa muito ferida, emocionalmente. Por isso que eu acho que a mentoria, as mentorias, no geral, eu sou fã de mentoria. Eu também. Porque você não consegue enxergar quando você tá num problema. Quando Exatamente. você chama alguém de fora, que é experiente, que já passou pelas mesmas dores que você, a pessoa consegue diagnosticar aquilo que você não tá vendo. Às vezes nem você sabe que você é uma pessoa ferida. Sim. A pessoa acha que nasceu assim, que vai morrer assim, que é Gabriela. Então, quando vem uma pessoa de fora, uma mentora, e fala: Olha, sabe isso que tá passando na sua vida? Vamos olhar para dentro da sua história? Onde pode estar a raiz disso? Eu sou muito fã de mentoria. Se você que está assistindo vê que algo precisa ser ajustado, entre em contato com a Tati, porque mentoria faz toda a diferença. E tem uma frase do filme Alice no País das Maravilhas que fala: quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E Sim. quando você não sabe quem você é, eu mudo até essa história. Quando você não sabe quem você é, qualquer coisa serve, qualquer amor serve, qualquer negócio serve. Então, eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, assim, de como o autoconhecimento interfere até no amor. Sim, é porque quando a gente está ferida, a gente acha que aquilo ali que as pessoas estão oferecendo é o melhor que a gente pode ter.
É uma questão mais de merecimento. Eu não tenho o meu nível de merecimento à altura de algo bom. Eu fico ali do mediano para baixo. Então, é o que você falou, qualquer coisa serve. É por isso que as pessoas, elas ficam em relacionamentos tóxicos e não têm forças para sair. Porque depois que a pessoa consegue entender que ela precisa de cura, que ela precisa de tratamento, aí ela realmente não consegue aceitar menos do que ela merece. Mas enquanto, é por isso que é muito importante, Dani, porque enquanto a gente não identifica, só que os padrões, eles se repetem. Hoje, pelo menos para mim, não é muito difícil perceber, olha, um relacionamento ruim, 2 relacionamentos ruins, 3 relacionamentos, sabe, assim, é padrão, é um ciclo, vai se repetindo, de alguma forma vai acontecendo. E como você disse, quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue entender. Então é preciso a gente ter essa ajuda de sair, vamos olhar de fora do problema, vamos olhar de fora da bolha. Porque se a gente não fizer esse trabalhar, a gente continua aceitando qualquer coisa, aceitando migalhas, vivendo relacionamentos tóxicos e ruins e achando que aquilo ali é o máximo que a gente pode viver. Só que nisso o tempo passa. Aí se passam 5, 10, 15, 24 anos e você não conseguiu construir algo sólido. E não é porque a outra pessoa não te entregou o melhor que ela podia. A outra pessoa te entregou o que você estava disposta a receber. Então, o seu nível de merecimento baixo, a pessoa não vai fazer o menor esforço para te entregar. Agora, ouse sair da bolha, se curar e entender qual que é o seu valor. As pessoas vão te entregar aquilo que você está pedindo naquele momento. E quando a pessoa não te entregar, você vai simplesmente se retirar. E isso vai ser normal. Não é mais algo que dói a cabeça. Gente, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sair dessa situação? Não, você vai simplesmente levantar, como se estivesse levantando de um jantar e ir embora. E quando foi que você percebeu que você estava livre emocionalmente? É recente, mas eu falo que Deus fez algo sobrenatural. Eu acho que de uns 2 meses para cá, foi desde que eu pisei no Brasil. Porque, na verdade, eu sabia que o dia que eu pisasse no Brasil, eu teria finalizado, de fato, uma história, teria virado uma página da minha vida, e eu teria, sabe, a certeza de que aquilo ali, para mim, era um ponto final em uma história. Então, quando eu pisei no Brasil, deve ter o quê? Uns 2 meses, eu comecei a já sentir essa liberdade. É por isso que eu falo, gente, é muito importante você entender, né, no autoconhecimento. Eu sei que o tempo e a distância fazem muito bem para mim. Ele faz a gente entender qual que é o meu remédio. Em quanto tempo eu posso estar curada? Porque a gente consegue entender. Então, assim, voltar para o Brasil foi, assim, 80% da minha cura. E quando eu pisei no Brasil, eu me senti, assim, muito feliz, muito realizada. E acredito que aqui é o meu lugar. E você é uma pessoa cristã, e como a fé, como esse pilar tão fundamental te ajudou a entender quem você é, principalmente em Cristo? Eu falo assim que eu entendi que eu sou filha amada. E virar essa chave, ativar a minha identidade, fez toda a diferença. Porque a fé, eu vim sustentando algo que eu acreditava e isso não se sustentava porque eu não sabia quem eu era. Então eu tentava sustentar algo que não fazia o menor sentido. Quando eu inverti, quando eu comecei a entender o suporte, qual é o suporte, qual é a base, sou eu. Então eu inverti e trouxe essa fé que eu tinha de que Deus tinha algo melhor para minha vida, de que eu fui criada à imagem e semelhança dele e de que os planos deles eram melhores do que os meus. E eu fui elevando isso, ativando a minha identidade, quem eu sou em Cristo Jesus, e não querendo trazer uma situação. Porque às vezes a gente fica ali insistindo em coisas que não é para a gente insistir. E eu falo que Deus, quando você não consegue ver, ele vai te arrancar, ele vai te tirar. E as pessoas pensam que isso é algo ruim. Só que se você consegue ter uma visão além do processo, é o que eu falo, enxerga um pouquinho além, é a muralha ali, enxerga depois do muro, você consegue visualizar o que pode ter ali atrás? Então essa questão da fé, quando eu entendi que atrás dessa muralha teria algo extraordinário para eu viver.
E eu fui sustentando pela fé a identidade que eu vivo hoje. É muito linda isso que você fala, porque além de tudo, assim, se a gente não entende quem a gente é em Cristo, faz parte, tá conectado o autoconhecimento com quem a gente é. Eu sempre falo isso pra minha filha. Você tem que entender que você é amada, que você é Sim, escolhida, que você é filha do rei, que você é herdeira. Quando você entende tudo isso também faz parte de se conhecer e de alcançar coisas que você pode alcançar. Não, eu sou isso, eu consigo isso. Porque senão a gente se limita o tempo todo, nós fomos condicionados a nos limitar como sim, esposas, como antigamente não tinha não eram tantas mulheres empreendendo, e a gente foi se limitando, a gente cresceu se limitando, né? sim. E até hoje, contando pra Tati que eu vi um vídeo que uma criança pergunta pra mãe: Mãe, quem você vai ser quando eu sair de casa? E a gente se limita também como mãe. Sim, Quem a gente vai ser quando os filhos saírem de casa? pois é. Aí o meu marido falou assim: vai continuar sendo minha parceira, minha esposa, e a gente vai estar junto. Mas a gente tem a mania de se limitar em tudo. E quando a gente entende quem a gente é em Cristo, isso muda tudo, né? Muda. Muda. E faz parte do processo que você trabalha, dos pilares que você trabalha. Conta um pouquinho quais são os pilares que você trabalha na mentoria. É, a questão da identidade é o primeiro pilar. Eu começo ali pela identificação, né? Utilizo a roda da vida como ferramenta para entender qual o ponto que a pessoa está, qual o ponto que ela deseja chegar, faço esse alinhamento de expectativas, mas o primeiro pilar é trabalhar a identidade, as 7 camadas da identidade, a autorresponsabilidade, o propósito e trabalhar os resultados. Porque a identidade ela vai sustentar a autorresponsabilidade, porque uma pessoa que ela não tem identidade ativada, ela não consegue se responsabilizar pelos seus atos. E quando a gente não se responsabiliza, a gente cai na condição de vítima. E a gente fica esperando que o outro resolva as questões que nós poderíamos resolver se nós fôssemos autorresponsáveis o suficiente para pegar aquilo ali. Porque a prioridade do outro não é a minha prioridade. Se eu tenho um problema, cabe a mim resolver. Eu não vou Sim. esperar a Dani ir lá e fazer alguma coisa para mim. Ah, não, mas eu vou esperar a Dani porque ela falou que ia. Não, eu não tenho problema com a Dani e nem com ninguém. A minha responsabilidade é comigo. Eu posso ir fazer? Posso. Pode ser agora? Pode. Pode esperar? É trabalhar essa questão da responsabilidade, porque se você não se responsabilizar, os seus problemas não vão ser resolvidos. E quando você não resolve os seus problemas, eles vão ficar lá. E uma Assombrando. hora, ou eles vão crescer, ou eles vão multiplicar. Então, assim, a questão da autorresponsabilidade é muito forte, porque se você não sai da condição de vítima, eu tô aqui porque a Dani me fez isso. Não, eu tô em depressão, eu tô em isso e aquilo. É óbvio que tem os casos clínicos, mas não, eu vou ficar aqui dormindo porque o fulano me fez mal, ele não me respondeu a mensagem, porque me traiu, porque me feriu. E daí? E daí? O outro fez o melhor que ele podia. E o que você vai fazer com isso? Porque a maioria das questões que a gente trabalha hoje não é o que te aconteceu, é o que você fez com o que te aconteceu. E as pessoas elas não querem de fato ou querem muito pouco chegar nesse nível de falar assim, não, tá bom, isso a pessoa fez o melhor que ela pôde. Eu não tenho nada com isso, não é sobre mim, é sobre o outro. E eu só sei esse, é sobre mim, eu só consigo afirmar dessa forma porque eu tenho a minha identidade ativada. Porque senão eu vou realmente achar que aquilo que o outro fez é algo que interfere na minha vida, que interfere nas minhas decisões e que interfere no meu jeito de ser. Só que não. Eu preciso entender que a responsabilidade é minha. A pessoa pode fazer o que quiser. Você pode falar o que você quiser comigo. Eu vou gritar, eu vou xingar. É isso que eu tenho que controlar. Eu controlo o que eu vou fazer com aquilo que você está me fazendo. E hoje eu decidi que eu fico só abstraindo as coisas. É por isso que você me vê tranquila. Você fala, ai, nossa, mas que não sei o que. Não, Dani, calma, tipo, eu não levo mais pro meu coração. Porque essa questão de perdoar 70 vezes 7, ela só é real se você deixar entrar no seu Oh, coração. Jesus, como é difícil. É só se você deixar entrar no seu coração. E hoje em dia, assim, pouquíssimas coisas, eu tô te dizendo que praticamente nada tem entrado no meu coração para me fazer mal ou para me ferir, por causa da identidade ativada. E o propósito, saber o porquê que eu tô aqui, para onde que eu vou, porque viver sem propósito é viver uma vida vazia.
E as pessoas acham que entender o que é o propósito é algo muito difícil, só que não. Então, quando a gente entra ali na mentoria, que eu já dou uma pincelada, falo, olha, a gente vai trabalhar isso, isso e isso, mas a gente vai por partes. Primeiro a gente vai tratar a raiz dos problemas, para depois a gente te colocar no nível de estar preparada para suportar o seu propósito. E aí sim virão seus resultados. Porque se a gente não fizer isso, não mudar ali na mentalidade, não tem como. Então, esses primeiros pilares tratam ali a mentalidade, a identidade, para que a gente suporte o propósito. Tati, quando surgiu ser escritora na sua vida? Ai, gente, eu comecei a escrever a minha história. Em 2021, eu comecei a escrever, eu queria fazer a autobiografia. E ficou ali pela metade do caminho. Depois eu tive o convite da Jacqueline Rust para participar da primeira coautoria, que foi o livro As 40 Chaves do Sucesso, se não me engano, da prosperidade. E eu escrevi 2 chaves. E aí depois eu passei, acho que foi para o Matheus Ribeiro, com Valentes, uma jornada de superação, que eu conto um pouquinho dessa trajetória de como suportar os processos, porque é algo que eu acho que eu fiz a minha vida toda. Eu sempre suportei os processos, crendo que um dia aquilo ali não ia existir mais. Então, assim, eu fiz esse segundo livro, depois fui para o terceiro, acho que eu já tenho 5 livros em coautoria, e comecei a trabalhar ajudando pessoas que não têm esse domínio, essa facilidade para escrita. Então, hoje, além de ter escrito, né, os meus próprios capítulos, eu ainda consigo ajudar outras pessoas a escreverem os capítulos e as histórias delas. Que lindo. Chama encantadora de conteúdos. É o Maurício que fala, encantadora, porque ele tive o prazer, né, de trabalhar com ele nas 17 Chaves do Sucesso, e ele fala que foi um encantamento que eu fiz no livro, mas eu falo que são muitas histórias maravilhosas, Dani, e assim, é como se fosse uma terapia para mim. Quando eu entro ali dentro da história, eu consigo, é o olhar de fora, né? Porque tudo que a gente sai da caixa e enxerga por outro ângulo, ele tem um potencial maior. A visão fica mais ampliada. Então, eu consigo ver histórias incríveis e que as próprias pessoas não conseguem contar com tanta Beleza, com autoridade, tanta com tanta autoridade. beleza. Então, essa questão dos livros é assim, é uma terapia, assim, para mim. Eu tô amando escrever. Ô, Tati, que mensagem que você gostaria de deixar para todas as mulheres que estão assistindo? Olha, principalmente para aquelas que estão passando por um momento difícil hoje, principalmente para aquelas que estão passando por traições, passando por tristeza profunda, porque eu consigo ainda lembrar da dor que é. E quando a gente está em um relacionamento que não faz bem, a gente fica muito, muito abatida, muito triste, só que tentem ver além do muro. Tentem ver o que pode vir depois disso se você suportar. Mas suporte não pelo outro, suporte por você. Suporte pela estrutura que você tem que ter para viver o que está depois do muro. Aproveita o processo para se fortalecer, para entender quem você é. E assim você vai conseguir viver o extraordinário, porque ele está bem pertinho. Eu falo que quanto mais dói são as dores de parto, assim, já está nas últimas. Suporta o processo que aí você consegue viver o seu propósito. Muito obrigada por ter contado sua história, que é tão linda, e eu acredito que tenha ajudado muita gente. Muito obrigada a vocês por ter assistido. Obrigado pelo estúdio M aqui no Cast, que tem nos proporcionado esse espaço lindo aqui em Vitória da Conquista. Se você tem desejo de fazer o seu podcast, entre em contato. Nós vamos deixar o contato aqui na tela. Tati, Gente, obrigada. Espero ter contribuído um pouquinho para essa jornada de autoconhecimento. Espero ter aberto alguma janelinha aí na memória de vocês para que vocês consigam entender a importância de trazer para si a responsabilidade, de entender que se você está com um problema, o responsável é você, para que você consiga se curar, se tratar e viver o extraordinário de Deus para a sua vida. até o próximo episódio. Muito obrigada. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, danimeireles.mkt Eu sou Tatiane Gonçalves. e o Conquista Delas. Clica aqui, já curte esse episódio, já se inscreva no canal que nos ajuda a crescer.